Nós não podemos viver com dúvidas, nem preocupados com o que pode ser ou não ser. Por isso esse quadro que eu estou respondendo perguntas é algo que me dá muito prazer dentro do que eu possa ajudar. E aqui nós temos uma pergunta de uma mãe, e toda mãe me deixa muito preocupado, e toda criança me faz sofrer quando ela não está bem. Porque a criança é um anjo que muitas vezes não sabe explicar o que está acontecendo, e quando nos pede ajuda, e nós como pais não sabemos o que fazer, aquilo gera um trauma, uma ansiedade, uma insegurança muito grande dentro de nós. Bom, essa pessoa me mandou essa pergunta. Meu filho tem 8 anos e desde mais novo é só entrar no carro que dá dor de cabeça e vômito. O que pode ser? Já pensou como é difícil você visitar uma pessoa, você fazer uma viagem, sendo que essa criança sofre tanto e você também sofre? Como é que ela vai ser quando chegar adulto? E ela continua dizendo, já fez exames e não deu nada. Como é que alguém sofre de alguma coisa que não deu nada no físico? Foi essas perguntas e várias situações da vida que me fez a subir um degrau a mais. E esse degrau a mais, ele nunca termina. Não sou melhor do que ninguém, tenho equidade com todas as pessoas, estou nesse mundo para aprender e o que eu souber para partilhar. Quem mandou essa pergunta? Chegou por um e-mail e não veio o nome, então eu coloquei aqui, Papelaria Angel. A pessoa deve saber quem que é. Então, o que pode ser que essa criança tenha dores de cabeça e vômito somente quando entra dentro do carro? Para mim fazer isso, vai ser preciso eu te dar algo a mais. Você vai conhecer um pouquinho sobre gêneros humanos e energias da íris. A energia da transcendência está localizada nessa parte superior do nosso corpo, em nosso cérebro. Cada conexão, cada registro, cada trauma, cada choque, cada decisão passa por essa estrutura. A estrutura neural mais nobre de todo o nosso ser. Então essa criança, provavelmente, ela passou por um trauma, um choque, um medo dentro de um local fechado, que pode ser o carro. No momento, ela mais reclama de dores de cabeça e cefaleias dentro do carro. Poderia estar dentro de um quarto, numa sala de aula, num ônibus, mas não é específico. E essa memória fica registrada no cérebro límbico, como você acompanha aqui com o meu mouse, que dá reflexo no reptiliano, que daí vai doer o corpo, e o neocórtex, que não sabe o que fazer ou como tomar a medida certa. Pessoal, observe o seguinte, no mapa da transcendência, nós temos a parte superior a nível físico, mastodoide, medula, o olho, né? Todas essas áreas superiores que estão ligadas diretamente à nossa moral, ao nosso ver o mundo, o que nos assusta ou o que nos dá prazer, o que nos causa decepção ou nos causa alegria. Mas o nosso nível inconsciente tem algo a mais. Na parte interna da banda do sistema nervoso autônomo, nós temos o período pré-gestacional. Então, eu volto uma outra pergunta a essa mamãe que está preocupada com seu filho de 8 anos com dores de cabeça. Como é que foi sua gravidez? Você passou por traumas, choques? Foi um trauma, foi um parto normal? Foi um parto de cesárea? Foi um parto de forceps? Quando você estava indo para o hospital, já estava na hora de ganhar, você passou muito medo, você teve dores de cabeça? Então, o problema pode estar no período de gestação. Não por culpa sua, nada, não. É uma situação difícil. Ou essa enxaqueca dessa criança pode ter vindo do período pós-natal, do nascimento até a idadezinha que ele tem de 8 anos. E aqui é muito importante nós sabermos, como eu falei anteriormente, como é que foi a gravidez, mas como é que foi o nascimento. O primeiro trauma que nós temos, e um dos mais fortes que existe,
é quando o nascimento, um parto, não sai como deveria sair. Volto a repetir mais uma vez, não existe culpas nem responsabilidades, é uma situação. Essa criança teve alguma queda? Essa criança andando no carro com o papai, com a mamãe, com o vovô ou com algum parente que ela foi fazer um passeio, ela viu algum acidente? Ela passou algum susto? Isso é muito importante a gente saber. Quando foi que começou? O que acontece? Qual que é o sentimento que ela tem de estar num local fechado? Então isso, mamãe, nós precisamos entender, reavaliar para saber aonde começou. E a íris, ela vai me revelar ou uma maior introflexão do período do nascimento até os 8 anos, que podem ter provocado essa dor de cabeça, ou uma extroflexão que pode ter tido, né, que a mamãe passou um trauma e transferiu ao feto. Nós precisamos sempre encontrar a causa, porque a nona energia, ou a parte da transcendência, está ligada diretamente ao cérebro, ao superego, à mente, né? E à honra, à masculinidade ou feminilidade. De repente papai, de repente vovô, de repente vovó, de repente mamãe passou um susto, deu um grito e dentro de um carro e ali surgiu essa dor de cabeça. Então vamos pensar sobre isso, vamos ter que analisar a íris. Aqui eu estou dando um exemplo de uma íris. Estou diante de uma íris direita, que é a dominante. Essa pessoa tem enxaquecas, ela tem uma psora muito forte, que provocou, não no nascimento, mas na concepção, tem um raio solar, tem quebra de anéis tetânicos. Então nós vamos ter que trabalhar esses traumas, esses eventos. É claro que precisamos do físico também, mas qual é o trauma dessa criança? Aonde que está localizada, tá, o maior número de sinais da íris dessa criança? Aqui nós temos uma íris com o hipotálamo comprometido e nós temos uma série de situações porque nós não somos somente carne e ossos, mas nós somos seres espirituais que estamos vivendo e manifestando uma vida. Qual a força que mais influencia essa criança? Sabendo de tudo isso e analisando a íris dessa criança, então nós vamos na coluna. Observa que se ele está vivendo nos 8 anos, vai ser a C5. Trabalhe a C5 dessa criança no sentido anti-horário e daí você vai observar que ela começa a ter confiança. Você vem na C5, massageia com gel profissional no sentido anti-horário, pega o micropólio de coloração branca, a esfera de prata e posiciona em cima. Depois você vai observar, ou já tem observado junto, qual que é a maior introflexão. Assim você libera toda a medula oblonga para que essa criança tenha uma circulação, tenha uma maior autoconfiança, reinterprete o que está acontecendo em seus 3 cérebros. É muito importante que quando a gente trabalha com a terapia flor de íris, a gente às vezes não sabe o que a pessoa precisava, mas a íris revela. Então eu tenho 3 situações para entender o que acontece comigo. Mas nessas 3 situações eu vou precisar de liberdade, de confiança, não é? E saber o que o meu corpo e o meu ser pede. Então você vai ou me enviar as íris dessa criança para nós analisarmos juntos, ou você vai solicitar para um profissional da área analisar, tá certo? Saber qual que é a carência, se é de acetilcolina, de noradrenalina ou de um oligomineral específico glandular, como você está vendo aqui. Eu tenho certeza que quando essa criança perder seus medos, reinterpretar seus traumas, ela vai melhorar muito. Provavelmente, as dores de cabeça dela desaparecem, mas além das dores de cabeça desaparecerem, principalmente se transformará num adulto melhor e vai fazer um mundo melhor. Espero ter respondido a tua pergunta. Com mais dúvidas que você tiver, sinta-se à vontade para enviar. É um prazer poder ajudar.